Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 8 do terceiro trimestre com o seguinte tema: as causas da desunião devem ser eliminadas. Nesta lição, veremos o significado da palavra desunião. Analisaremos o contexto socioeconômico do pós-exílio, notaremos quais foram as causas da desunião entre os judeus regressos, pontuaremos as medidas adotadas por Neemias para restabelecer a união entre o povo e, por fim, mostraremos a importância da união na igreja. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então, permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical. O texto áureo da nossa lição nos diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 133, verso 1. A verdade prática da nossa lição nos diz: a união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. O objetivo geral da nossa lição é destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Os objetivos específicos da nossa lição são 3. Primeiro, explicar que a união caracterizada no período pós-exílio serve de referência para a igreja. Segundo, expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. E terceiro e último, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Neemias capítulo 5, verso 1 e versos do 6 ao 12. Acompanhem conosco. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois, pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a agentes, segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. E então disseram: restituir-lhe-emos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do evangelista Jaziel Marques. A paz do Senhor, ministro. A paz do Senhor, evangelista Alessandro Barreto. Amém. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Prazer nosso. Contamos também mais uma vez com a participação do presbítero Jonathan Lucena. Paz do Senhor, presbítero Lucena. A paz do Senhor, evangelista Alessandro. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Muito bem. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Estamos comentando a lição de número 8, a lição que tem como título: as causas da desunião devem ser eliminadas. É interessante, ministro Jaziel, antes de falarmos sobre desunião, comentarmos mesmo que rapidamente que o povo, quando voltou do cativeiro após os 70 anos, eles voltaram unidos, não é? Por exemplo, quando nós olhamos para o capítulo 3 e o versículo 1 do livro de Esdras, nós vamos ver que o povo estava tão unido que eles reconstruíram o altar.
Nós estudamos, inclusive, uma lição passada sobre esse assunto, em que o povo se uniu, construiu o altar, adoraram a Deus, celebraram, inclusive, algumas festas, como a festa dos tabernáculos, mostrando que eles estavam uníssonos, estavam juntos. Quando nós olhamos um pouco mais adiante, por exemplo, no capítulo 3, versículo 9, a gente vai ver que a união do povo fez com que o templo fosse reerguido, começasse a ser reerguido mais uma vez. O templo que estava em ruínas começou a ser reconstruído. O capítulo 4 do livro de Neemias, a partir do versículo 6 e versículos 19 a 23, a gente percebe que essa união do povo fez com que os muros de Jerusalém, que estavam destruídos, começassem também a ser, mais uma vez, reerguidos. A Bíblia diz que os judeus repatriados, aqueles que voltaram do cativeiro, eles estavam tão juntos, tão unidos, que é como se fosse todos eles um só homem. O capítulo de número 4 do livro de Neemias, e o versículo 6, eu gostaria de estar lendo esse texto, nos diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ainda o capítulo 8 de Neemias, só para terminar essa minha introdução, e o versículo 1 nos diz assim: e chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Então a gente percebe aqui, ministro Jaziel, de que no início de tudo havia uma união, mas de repente começa a haver uma desunião. E essa desunião vai se alastrar pelo meio do povo. O que é que o senhor pode nos falar sobre desunião? Me traga logo uma definição, se o senhor puder, da palavra desunião, já que a gente falou de união, sim, e comentar um pouquinho sobre esse contexto socioeconômico que foi provocado, no caso, a desunião por conta dos adversários, claro, do povo dos judeus. Muito bem, evangelista Alessandro e presbítero irmão Jonatas. O dicionário da língua portuguesa, né, o OAS, entre muitas definições que ele traz para esse termo, ou seja, para a palavra desunião, uma das que eu queria destacar de uma forma simples, entendendo, né, que desunião significa literalmente separar aquilo que estava unido, né? Fala também de falta de acordo, discórdia. Então, isto era o que estava acontecendo entre o povo, né? O senhor destacou muito bem que o povo, ao retornar do cativeiro, estavam todos como um só homem. É o que está em Esdras, né, capítulo 3, né, e o versículo de número 1. Isso. Mas, infelizmente, agora os problemas que vão surgir não são mais problemas externos, ou seja, agora não é os samaritanos, não são os amonitas, os árabes, né, que estão criando uma situação desconfortável entre o povo, mas agora são irmãos contra irmãos, ou seja, nós vamos perceber mais à frente que os próprios judeus estavam explorando os judeus. E quando nós olhamos aqui, o senhor falou dessa questão socioeconômica, que a gente vai ver no capítulo 5, versículo 1, que é o texto base dessa lição, né? Neemias, capítulo 5, o amado irmão pode acompanhar aí na sua Bíblia. É o versículo 1. Eu quero ler esse texto porque aí nós vamos entender o que foi que aconteceu, né? Neemias 5:1. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Então, nós vamos observar que eles estavam fazendo uma grande obra, né? Isso é o que está, inclusive, em Neemias, capítulo 4, verso 19. Uma grande obra. E por que não dizer também para um grande Deus, né? Porque lá em Neemias, capítulo 1, versículo 4, Neemias ora a Deus se referindo a ele como um grande Deus. Então, eles estão fazendo uma grande obra para um grande Deus, mas em meio a esta grande obra, para este grande Deus, surge um grande clamor, porque o texto diz, e foi grande o clamor. Ou seja, nós vamos perceber que Neemias agora está diante de uma situação desesperadora, uma situação caótica, porque o povo se une e é interessante que não só o povo, ou seja, os homens, mas até as mulheres, que não era comum participarem desse tipo de protesto. Mas o texto diz que o clamor do povo e de suas mulheres, ou seja, até as mulheres se envolvem, né, nesse clamor diante de Neemias. E por que eles vão clamar? Né? Porque o povo está clamando. É porque exatamente a questão, a situação
socioeconômica da nação estava em circunstâncias muito desfavoráveis, estava difícil. Né? Nós vamos perceber no texto, né, que essa situação econômica, né, do povo, né, dos judeus, regressos agora do cativeiro, era realmente miséria. Inclusive está lá numa lição que a gente já estudou, Neemias capítulo 1, versículo 2, já mostra, né, que a situação não era boa, o povo estava em grande miséria. E aqui nós vamos começar entendendo dentro desse texto de Neemias capítulo 5, evangelista Alessandro, de que se destaca pelo menos 3 grupos distintos. Nós falamos 3 grupos porque o texto, né, os versículos, eles mostram que realmente são grupos distintos. Porque veja que o versículo 2, versículo 3 e o versículo 4 começa, né? Também havia quem dizia, né? Isso está no verso 2. No 3, também havia quem dizia. E no 3, novamente, também havia quem dizia. Ou seja, qual é a insatisfação, qual é o questionamento dessas pessoas diante de Neemias? Primeiro, vamos observar o versículo 2, qual é o primeiro grupo que se destaca aqui? Verso 2 diz, porque havia quem dizia, com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Então, o primeiro grupo que aparece aqui no versículo 1 são dos mercadores e dos trabalhadores, ou seja, eram pessoas que não tinham terras, não possuíam terras, trabalhavam para outras, mas possuíam grandes famílias, e essas grandes famílias agora, né, que eles estavam se vendo sem renda para se manterem, né, a população certamente crescendo muito também, e os alimentos se tornando escassos cada vez mais. E o que foi que resultou? Versículo 3, fome. O povo estava passando fome. Havia grandes famílias querendo sobreviver e eles não tinham como se sair dentro daquela situação porque não tinham renda para se manterem. Muito bem. Presbítero Jonathan Lucena, a gente percebe nesse enredo histórico que a situação econômica havia se tornado caótica, não é? Uma situação difícil. E quando nós olhamos para o texto, o evangelista Jaziel mencionou aqui os mercadores ou aqueles trabalhadores informais. Isso. Mas os versos que se seguem, como o verso 3, por exemplo, e o verso 4, nos mostram uma situação ainda mais complexa. O que é que a gente pode comentar sobre isso? Pois não. Além dos mercadores e trabalhadores, como foi destacado pelo evangelista Jaziel, o texto bíblico vai dizer, evangelista Alessandro, que haviam também os que eram proprietários de terra e que também igualmente estavam sendo prejudicados. Quando nós lemos, por exemplo, capítulo 5, versículo de número 3, está escrito assim, também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Então, além dos mercadores e trabalhadores, os fazendeiros ou os proprietários de terra tiveram que empenhar suas propriedades para que pudessem subsistir. Perceba que aqui não há nenhum tipo de ostentação. Eles não estão granjeando algo maior do que eles tinham, mas havia necessidade para a sua subsistência. Tanto é que diz assim, para tomarmos trigo nesta fome. Era um dos alimentos que eram essenciais, não é, para a subsistência. Do trigo se fazia o pão, que é um alimento basilar daquela época. Né? Isso. E aí percebemos aí uma dificuldade, porque eles perdem a propriedade, empenham suas propriedades exatamente para sobreviver. Além dos fazendeiros ou os proprietários de terra, quando a gente lê o versículo seguinte, capítulo 5, versículo 4, diz que não bastassem esses serem prejudicados a ponto de empenharem, não é? Hipotecando suas propriedades com o propósito de comprar alimentos para sobreviver, havia também aqueles que tinham que, para pagar impostos que eram altíssimos, e a bem da verdade eram impostos destinados ao rei persa, não é? Não era destinado a Neemias, ele vai dizer até nesse capítulo o quanto ele tinha sido coerente pelo fato de ele ser governador e não exigir do povo que este pagasse tributo, não é? Pelo contrário, ele vai abdicar desse direito exatamente para não ser pesado aos seus irmãos. Mas a Pérsia não havia aberto mão, por exemplo, dos impostos. Capítulo 5, versículo 4 diz assim, também havia quem dizia, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Então, não bastasse aqueles que perdiam suas propriedades, muitos desses tinham que estar abrindo mão para poder pagar os impostos que eram altíssimos. Essa situação era tão complicada que alguns, não tendo possibilidade de pagamento, tiveram que vender seus filhos como escravos. Isso está no capítulo 5, o versículo de número 5. E ainda no tempo de Neemias, dentro desse capítulo 5 ainda, chegou ao ponto de que alguns tinham que, para resgatar suas vidas, tinham que se vender, ou seja, ele tinha que
doar-se como escravo para poder liquidar algumas dívidas pessoais. Isso está no capítulo 5, versículo 5, e também o texto bíblico diz assim: agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Então, além dos mercadores e trabalhadores, que seria o primeiro grupo destacado, os fazendeiros ou proprietários de terra, haviam estes também que, no intento de pagar os seus impostos como cidadão, também tiveram que enfrentar essas dificuldades. Muito bem. Então, a gente observa aqui, evangelista Jaziel, de que isso provocou uma desunião entre o povo. Eu achei muito interessante quando o evangelista Jaziel, no início das suas palavras, falou sobre lutas ou conflitos internos. Nós estudamos já lições aqui de que haviam conflitos externos. Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, os samaritanos. A gente viu isso aqui, inclusive nós vamos estudar ainda uma próxima lição, que é a lição de número 9, que essas oposições externas também se dirigiram para bloquearem a construção dos muros de Jerusalém. Quando o senhor estava falando sobre esse contexto social em que eles sofriam com altos impostos, evangelista Jaziel, os fazendeiros passando necessidades, os mercadores e trabalhadores também vivendo um contexto muito complexo, eu queria convidar você a ler conosco, se puder, versos 6 e 7 do capítulo 5. Diz assim: veja como Neemias estava em uma situação como esta. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e essas palavras muito me enfadei. Tem uma versão que diz muito me angustiei, me entristeci. Versículo de número 7. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomaste cada um de seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Nós vamos, ministro Jaziel, conversar um pouquinho no próximo bloco sobre as causas dessa desunião. Não é? Aqui já deu uma rápida introdução, digamos assim, mas nós não tratamos de forma específica. Nós vimos o contexto social e agora nós vamos falar sobre as causas da desunião. O senhor no início falou sobre a questão de desunião, e eu achei interessante quando o senhor disse que a definição da desunião é separação, ausência de união, desarmonia, falta de acordo, discórdia. E é justamente isso que Neemias estava enfrentando nesse contexto. Nós ainda temos alguns minutinhos, alguns segundos para terminar esse primeiro bloco, mas sobre essa questão ainda dentro desse contexto socioeconômico, o que é que o senhor poderia ainda acrescentar ao que foi dito? É importante destacar o versículo 6 que o senhor leu, certo, que diante do grande clamor do povo, né, porque o versículo 1 já foi dito, né, que o povo clamou, e o que nos chama a atenção é que o verso 6 diz: ouvindo eu, pois, o seu clamor, e essas palavras me enfadei. Então, o que chama a atenção aqui é a sensibilidade de Neemias. Pois não. Neemias não foi um homem diferente. Neemias, quando ouviu aquele clamor, aquilo lhe incomodou. Né? Ouvir aqui é dar atenção, né? É estar atento, é tomar uma atitude. Então, é interessante destacar que Neemias foi um homem sensível ao sofrimento do povo. Muito bem. Nós estamos concluindo já esse primeiro bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, mas queremos lhe convidar a permanecer aí assistindo. Não saia daí, já já nós voltamos para o segundo bloco. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, hoje comentando a lição de número 8, que fala sobre as causas da desunião entre o povo de Deus. Presbítero Jonathan Lucena, nós comentamos no primeiro momento sobre o contexto histórico, social e até, por que não dizer, um certo ponto político dos repatriados, né? Só que agora nós queremos comentar um pouco para que o nosso telespectador que nos acompanha possa anotar também, acrescentando aí, aumentando ainda mais conteúdo para a exposição da sua aula no próximo domingo. Nós queremos falar sobre as causas da desunião. Foi pontuada aqui a definição da palavra desunião, mas não foi dito o que provocou esta desunião. Qual seria, então, presbítero, irmão Jonathan Lucena, à luz do texto de Neemias, capítulo 5, a primeira causa desta desunião?
Pois não, evangelista Alessandro. O capítulo 5, ele vai trazer ou pontuar algumas causas, né? Dentre essas, inicialmente, eu diria de que a falta de amor ao próximo foi um fator que fez com que toda essa situação ocorresse. Por exemplo, o texto que o senhor leu, de Neemias capítulo 5, versículo 7, tem uma expressão que ilustra, por exemplo, que por conta da avareza que havia por parte de alguns nobres, por pessoas de mais importância, ou ricos, nobres, magistrados, como o texto usa, em que Neemias chama esse comportamento de usura. Capítulo 5, versículo 7 diz assim: E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. Então veja que a avareza, que é o amor ao dinheiro, foi manifesta exatamente pelo comportamento de usura. E alguém definiu a usura como sendo o comportamento de alguém que não se contenta simplesmente em ter o que ele já tem, mas ele quer o do outro, fazendo com que este perca automaticamente. Usura é aproveitar de um momento de fragilidade exatamente para se apropriar daquilo que a pessoa tem. Foi o que aconteceu aqui. E isso é resultado da falta de amor ao próximo. É interessante perceber que esse comportamento já havia sido contestado, em que a opressão por parte de ricos, em detrimento dos pobres, o próprio Deus havia dito que essa atitude era proibida. E Israel deveria fazer diferente dos povos que estavam à sua volta. Por exemplo, Êxodo capítulo 22, versículo de número 25, por exemplo, existe essa proibição de forma clara. Levítico capítulo 25, versículos 36 e 37, e ainda eu citaria Deuteronômio, uma repetição desta mesma ordenança, capítulo 23, versículo 19, versículo 20. Então, a lei era clara, os ricos não poderiam tratar com usura ou agir explorando os menos favorecidos. E isso ilustra, por exemplo, a falta de amor. Tanto é que o Novo Testamento vai deixar claro que quem ama não explora, pelo contrário, ele reparte, sabendo da necessidade do próximo. Em 1 de João, capítulo de número 3, versículo 17 e o versículo de número 18, mostra, não é, que o amor, pelo contrário do que agiram esses nobres e magistrados, ele tem prazer em ajudar, em repartir, e não se aproveita, não é, da situação de dificuldade alheia para tomar o que a pessoa tem. 1 de João, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Veja que aqui o apóstolo João está ilustrando. O comportamento de amor ao próximo vai na contramão do que os nobres e magistrados agiram. E ainda adicionando a esse texto, para os que estão fazendo suas anotações, poderíamos acrescentar Tiago, capítulo 2, versículos 14 e 17, onde Tiago também, usado por Deus, traz uma palavra de advertência para alguns ricos da sua época, que também exploravam os mais pobres. Então, respondendo sua pergunta, evangelista Alessandro, uma das causas principais, poderíamos afirmar, e é bom que o professor pontue isso em sala de aula, foi a falta de amor ao próximo que levou à desunião e todo esse problema socioeconômico que já foi destacado aqui. Muito bem. É interessante dizer, é bom deixar bem claro, de que cobrar juros que estejam dentro de um patamar, digamos assim, de uma certa justiça, não há problema algum. Agora, cobrar juros altíssimos, aí é o que a Bíblia chama de usura. Os textos que o presbítero citou aqui, como, por exemplo, Êxodo 22 e 25, Levítico, capítulo 25, versículo 36 e 37, e Deuteronômio, capítulo de número 23, versículo 19 e 20, são textos expressamente claros de que a usura é uma prática que Deus abomina. Para que você me entenda com mais clareza, o que seria usura? É alguém que coloca uns juros fora do comum, não é assim, evangelista Jaziel? E se isso é uma prática contrária à vontade de Deus, um crente jamais pode pensar em fazer isso. Quando eu falo de usura, a primeira coisa que nos vem é a prática da agiotagem. A agiotagem é pecado. Deus proíbe em sua palavra. E como servos de Deus, nós não devemos jamais apoiar isso.
é uma prática abominável. E eu gostaria de ler, queria que você me ajudasse lendo também, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, verso 9 e 10. Veja que aqui o apóstolo São Paulo nos diz aqui: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Verso 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Cuidado, abra os seus olhos e não permita com que esta prática, que é uma obra do pecado, que está ligada à carne, quero dizer, venha ao seu coração. Evangelista Jaziel, ministro Jaziel, o presbítero falou de forma muito clara sobre a falta de amor como sendo uma das causas da desunião. Mas nós podemos acrescentar a isso, a essa situação socioeconômica, outra causa que trouxe desunião entre o povo? Sim, além da falta de amor, nós podemos entender dentro desse contexto que havia também a falta de empatia, ou por que não dizer a indiferença, né? Porque quando a gente lê aqui o capítulo 5, nós vamos perceber que o sofrimento dos judeus menos favorecidos parecia não incomodar a classe rica. Parece que eles não estão se incomodando. E eles começam agora, esses judeus que estavam sofrendo, reivindicar os mesmos direitos. É interessante que a gente pode até ler o texto do capítulo 5, verso 5. Eu queria ler novamente, já foi lido. Mas aqui a gente vai ver que a insatisfação desses judeus que estavam sendo oprimidos, podemos assim dizer, é vista de uma forma clara aqui, essa insatisfação, e de que os seus compatriotas, né, os judeus mais ricos, não estavam se incomodando com aquilo. Veja o que diz, capítulo 5 e o versículo 5, eu quero, evangelista Alessandro, ler essa parte do texto na Almeida Revista Atualizada, que diz da seguinte forma: nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Então, nós podemos ver aqui que o sofrimento chegou a uma situação tão extrema que eles se vendiam a si mesmos ou os seus filhos como escravos, né, como está aqui no versículo 5. E ainda que esta era uma prática legítima, né, nós podemos ver isso lá em Êxodo, capítulo 21, verso 2, também Levítico 25 e 39, o amado irmão pode conferir, até o versículo 41. Todavia, esta prática era uma prática desumana. Isso. E por que Neemias ele vai contrariar esta prática que eles estão exercendo aqui de vender ou seja, de judeus vender seus filhos, ou a si mesmo como escravos, para pagar suas dívidas? Porque aquela situação de pobreza chegou àquele nível, chegou àquela situação exatamente porque judeus ricos estavam oprimindo os mais pobres ao ponto deles não terem como sobreviver e se venderem como escravos. Então, Neemias percebe que ali estava acontecendo um ato de injustiça, porque eles chegaram àquele extremo de pobreza, né, porque estavam sendo oprimidos. Então, ainda que era legítimo, Neemias vai combater isto. Perfeito. Ele vai combater porque ele viu, né, que eles chegaram naquela situação porque eles estavam exigindo deles. Né? Vamos ler rapidamente aqui o versículo 11, concluindo, evangelista, que nos mostra isso. Né? Versículo 11 diz: restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas e os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite. Aí veja a parte final, que vós exigis deles. Então, veja que eles exigiam, né? Ou seja, os mais ricos exigiam dos mais pobres. Se você não pode pagar sua dívida, vai ser escravo. Se você não pode pagar suas dívidas, suas terras vão ser hipotecadas, suas casas. Né? Então, por isso que Neemias, ele age com muita prudência, porque ele havia percebido, ou seja, ele percebeu que havia ali um ato de indiferença, de empatia entre os irmãos. E o versículo 8 deixa claro de que eles vendiam seus filhos para pagarem suas dívidas. Isto. Presbítero Jonathan Lucena, foi falado aqui sobre a falta de amor ao próximo, foi falado sobre a falta de empatia, mas nós podemos dizer também que, à luz do texto, eles também faltaram temor a Deus. Por que fazer algo como esse? Parece-me que muitos judeus perderam o temor a Deus. A gente pode dizer isso? Com certeza, evangelista, sem sombra de dúvida, e eu diria que esse seria a causa primária, não é? Porque uma vez que a pessoa perde o temor a Deus,
não vai ser empático, não vai se identificar com o sofrimento alheio e vai faltar amor ao próximo. O capítulo de número 5, versículo de número 9, por exemplo, o próprio Neemias vai identificar e exortar de que a falta do temor a Deus é o que estava fazendo com que todo esse comportamento fosse visto. Capítulo 5, versículo 9, ele diz assim: disse mais, não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus. Veja que ele está repreendendo porque eram para que eles estivessem demonstrando temor a Deus através da consideração com os seus irmãos judeus. É interessante que essa prática, e o próprio Neemias vai contrastar. Capítulo 5, versículo de número 15, Neemias vai dizer o contrário. Ele vai dizer, olha, eu não fiz o que vocês estão fazendo, exatamente porque eu temia a Deus, porque eu temo a Deus. Capítulo 5, versículo 15, ele diz, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Aí ele diz, porém eu, veja o contraste, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Então Neemias dá um exemplo mostrando de que a falta de temor a Deus é o que resultava, ou que ocasionava todo esse tipo de comportamento. Mostrando que quem não teme a Deus, evangelista Alessandro, obviamente não vai considerar o próximo, não vai respeitá-lo, não vai amá-lo. Muito bem. Então, evangelista Jaziel, a gente viu aqui pelo menos 3 coisas, não é? Trouxe essa desunião. Aí, em primeiro lugar, a falta de amor ao próximo, a falta não só de amor ao próximo, mas também o apego exacerbado ao dinheiro e o temor a Deus. Nós podemos comentar, evangelista Jaziel, aqui sobre o que Neemias fez para resolver esse problema, né? Medidas que Neemias tomou para restaurar a união do povo, não é? Quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos de que Neemias agiu de forma imediata, de forma justa, para resolver essa questão econômica, essa questão social que ameaçava a estabilidade do povo. E de forma enérgica, Neemias ele vai agir. O que, em primeiro lugar, evangelista, nós temos aqui alguns minutos, a gente dá para falar, se a gente correr um pouquinho, de repente até concluir esse ponto. O que foi que Neemias fez, em primeiro lugar, para resolver essa questão da desunião entre o povo? Muito bem, vamos voltar aqui para a leitura do texto, Neemias, capítulo 5, e o versículo 7, né, diz assim, e considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes, usura, tomais cada um de seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. A primeira atitude de Neemias está clara aqui no versículo de número 7. Veja que, primeiro, né, o versículo 1 diz que o povo clamou e foi um grande clamor. O versículo 6 diz que Neemias ouviu o clamor, ou seja, ele parou para dar uma atenção especial ao que estava acontecendo. Ele não foi indiferente. Ele atentou para o que estava acontecendo. E quando ele ouve aquele clamor, diz a palavra, no versículo 6, evangelista Alessandro, que já foi até lido, mas eu queria observar rapidamente que a atitude opressora dos judeus causou em Neemias, né, um aborrecimento. O texto aqui na corrigida diz, muito me enfadei. Se nós formos observar, né, várias versões elas apresentam de uma forma diferenciada. Por exemplo, na versão da Bíblia corrigida, nós temos lá o texto, me aborreci. E Strong, ele vai dizer que essa expressão aborrecer significa estar quente, furioso, tornar-se irado, inflamar-se, esquentar-se de irritação. Então, isso é o que está lá no comentário de Strong, né, a expressão hebraica charar, né, que significa isso, uma pessoa irada. Então, quando Neemias ouviu a situação, ele se irou muito. Ele ficou perturbado com aquela situação. Isso. Só que ele não agiu de imediato. Neemias, diante daquela ira, ele poderia ter feito qualquer atitude. Ele era um líder, mas um líder, podemos dizer, habilidoso, que sabia agir na hora certa, com equilíbrio e da forma certa. E o que foi que Neemias fez? Versículo de número 7, né? Considerei comigo mesmo, no meu coração. Isso aqui nos chama a atenção porque essa expressão, né, considerar, ela tem algumas definições e eu queria rapidamente só observar aqui, evangelista Alessandro, essa expressão considerei comigo mesmo, ou seja, considerado, onde vem o verbo considerar, significa
olhar, fitar com atenção, fitar com atenção e minúcia, refletir sobre uma coisa ou um fato, uma possibilidade, sobre alguém ou sobre si mesmo. Então, uma pessoa que está considerando, ele está analisando os fatos com muito cuidado. Neemias não poderia tomar uma decisão de qualquer forma. Tinha os ricos que estavam contribuindo com a reconstrução dos muros, mas também tinha os pobres que estavam sofrendo. Então Neemias precisava de um e de outro e precisava saber como agir. E aí nós já começamos a trazer uma aplicação para a nossa vida, inclusive lembrando de um texto, que o amado irmão pode conferir, Provérbios 19, versículo 2, onde diz que não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Neemias não era precipitado, presbítero irmão Jonatas e irmão Alessandro, nós vemos um homem equilibrado e que antes de tomar qualquer decisão ele considerou. Inclusive alguns comentaristas, eles entendem que quando mostra que ele considerou essa situação, ele também aproveitou para orar a Deus, não está no texto. Mas é bem provável que naquele momento ele orou, pediu uma direção a Deus para depois agir. Ótimo. E quando nós paramos para olhar para isso, presbítero Lucena, além de percebermos de que Neemias foi um homem cauteloso, vamos assim dizer, nós vamos falar sobre um segundo ponto, mas só para terminar ainda o que o evangelista falou, a gente percebe claramente de que Neemias foi um homem que teve uma inteligência extraordinária, porque humanamente falando, a gente pensa, agir agora, mas ele colocou em seu coração e disse, eu vou agir no momento certo. Nós estamos terminando já esse segundo bloco, mas queremos lhe convidar a não sair daí. Já já nós retornamos para o terceiro e último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos comentando a lição de número 8, que fala sobre as causas da desunião entre o povo de Deus. Presbítero Jonatas Lucena, no bloco passado nós conversamos aqui com o ministro Jaziel e falamos sobre o que Neemias fez para resolver aquela questão da desunião. E ele falou que Neemias considerou em seu coração e agiu com prudência, não foi precípito ou precipitado, como preferir, mas agiu no momento certo. Mas além disso, o que é que a gente pode dizer que Neemias fez para resolver aquela querela que havia entre o povo, aquela celeuma, aquela desordem social e o que ele fez além de agir no momento certo? Muito bem, evangelista. Além da reflexão, que foi o que o evangelista Jaziel destacou no bloco anterior, já que ele considerou no coração e não agiu precipitadamente, mas ele não ficou somente no campo subjetivo da ideia, vamos dizer assim, somente refletindo, ele entra em ação. E a ação inicial dele, que aí é uma ação externa, obviamente, foi confrontar aqueles que estavam transgredindo a lei de Deus. Quando nós lemos Neemias capítulo 5, versículo 7, diz que ele repreendeu. Isso mostra uma repreensão direta para aqueles que estavam em desobediência. Ele convoca uma reunião, que poderíamos chamar de uma convocação com os nobres e magistrados, e estes são repreendidos por Neemias. É bom lembrar que Neemias era o governador, era o líder, o representante direto de Deus naquele momento. E ele tinha essa autoridade dada por Deus. E ele chama os pivôs, aqueles que estavam à frente de toda essa situação, e os repreende, exatamente por conta dos juros altíssimos que estavam cobrando, violando a lei de Deus e levando o povo à miséria, conforme o próprio texto bíblico diz, capítulo 5, versículo 7 ao versículo de número 9. Dentro dessa repreensão, Neemias aproveita a oportunidade e usa o exemplo dele para mostrar qual deveria ser o comportamento dos nobres. Isso. Eu acho isso bonito, porque para repreender tem que dar um exemplo, E ele diz aqui no capítulo 5, versículo de número 8, e eu acho isso aqui muito importante. Neemias 5 e 8 diz assim, e disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo as nossas posses. E vós, outra vez, venderias vossos irmãos, ou venderiam-se a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Veja que eles emudeceram, Neemias está dizendo assim, olha, vocês estão fazendo totalmente o contrário do que eu fiz. Pelo contrário, eu resgatei aqueles que eram escravos, Eu usei o dinheiro que era meu, as minhas posses, para poder trazer o benefício, e vocês estão fazendo o contrário. Ele está dando um exemplo. Versículo de número 10, ele reitera dizendo assim, também eu
meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Veja que ele está dando a exemplificação, ele está dizendo, é para vocês agirem assim. Ele repreende, ele chama a atenção e dá o referencial. E mostra qual deve ser o comportamento a partir de então. O que eu diria que, além de repreender, além de dar o exemplo, ele dá a forma correta de tratar, que seria a restituição. Ele pediu que os pobres fossem restituídos, que os magistrados, que os nobres devolvessem o que era de seus irmãos de direito. Neemias capítulo 5, versículo 11, diz assim, restitui-lhes hoje, vos peço. Interessante que ele não determina, ele pede, né? Neemias é muito coerente. Ele é o líder, ele repreende, ele chama a atenção, dá o exemplo, mas ele é muito ético. Ele diz, estou lhe pedindo. Veja como Neemias é um exemplo, um referencial, não é? Ele diz, restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, suas casas, como também 1/100 do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então, além de inconformação, Neemias não se conformou com a situação, ele reflete antes de agir, ele age de forma coerente, repreendendo aqueles que eram os pivôs da situação, dá o seu exemplo pessoal, digo como referência, e pede para que eles voltem atrás e restituam. Então, essas medidas foram importantes para esses problemas serem resolvidos, evangelista Alessandro. Perfeito. Evangelista Jaziel, já que nós entendemos já o contexto de Neemias, vimos o que Neemias fez para restabelecer a união entre o povo, nós podemos agora ir para a parte da aplicação, não é assim? Sim. Nós já analisamos o contexto histórico, agora nós vamos para a nossa aplicação. Falando de igreja agora, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente percebe que havia uma união entre os irmãos na igreja, não é? Aquele texto magno de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz que os irmãos tinham tudo em comum. É tão bonito esse texto, não é? Nós podemos citar outros textos também, como Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 37, que mostra que os irmãos repartiam o que tinham tudo em comum. Havia ali uma união. O apóstolo João, inclusive, chega a dizer no Evangelho de João 17, 21, quando Jesus disse assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Isso fala da união, não é? Faz-nos lembrar, ministro Jaziel, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Salmo 133. Salmos tão bonitos, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, que é muito cantado entre os judeus, né? Renei, Matov, Umanaim, Sheve, Tahim, Gamiacha. O que é que o senhor pode comentar sobre esse salmo, sobre a união? Salmo 133, a igreja. O que é que o senhor pode falar sobre isso? Amém. Me alegrei agora. Evangelista, é interessante que o senhor citou João 17. Sim. Mostrando que João 17 e 21, né? Isso. Que Jesus desejou e deseja, né, que todos sejam um. E este é o mesmo desejo de Deus, né? Começando com esse salmo que o senhor citou, que é o Salmo 133, um salmo que inclusive foi muito citado pelo nosso saudoso pastor José Leôncio, né? Geralmente os obreiros, quando viajavam para o representar, e eu ainda criança lembro disso, né? Que o pastor que o representava dizia, né, o pastor envia este salmo, e era muito lido, né? Porque, na verdade, é um belo salmo. Me permita abrir aqui o Salmo 133, para nós observarmos algumas informações que eu julgo ser muito importante, né? Aplicando aqui, como o senhor já disse, a gente já estudou a lição e agora estamos na parte da aplicação, né? Isso. O Salmo 133, que é um cântico de Davi, né? Diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que a gente percebe aqui é que a união, né, quando nós vivemos em união, quando a igreja, quando o crente, quando uma família vive em união, diz aqui o texto, né, que o óleo e o orvalho, né, que também são símbolos do Espírito Santo, diz aqui o texto, é derramado sobre nós, trazendo bênção
e vida para sempre, conforme está no versículo 3. Né? E falando sobre o orvalho, é bom também lembrar, né, que lá no livro de Deuteronômio, né, capítulo 33, versículo 13, o orvalho ele está relacionado com a fertilidade. Né? Eu quero ler rapidamente, né, porque esse texto nos mostra a bênção de Deus sobre a vida dos homens, né, quando a chuva vem, né, o orvalho, né, molha a terra, né, trazendo vida, né? Deuteronômio, capítulo 33, a partir do versículo 14, a partir do versículo 6, são as bênçãos das tribos, né? Aí no versículo 13 está escrito: e de José disse, bendita do Senhor seja a tua terra, com o que há de mais excelente nos céus, com o orvalho e com o que há no abismo que jaz abaixo. Então veja que o orvalho está relacionado à fertilidade, onde há orvalho, a vida, né? A terra produz. E não só o orvalho, mas também aqui fala, né, do óleo. Né? E se a gente for falar do óleo, né, nós podemos também conferir lá no livro de Êxodo, capítulo 30, verso 34, né? Deus vai pedir para Moisés fazer o incenso santo. E é interessante que nesse texto, né, de Êxodo 30 e o versículo 34 a seguir, nos diz que Deus mandou Moisés tomar especiarias aromáticas, né, que era o estorar, que é a onica ou onisca, depende da versão, e o gálbano. Né? Então, nós vamos perceber que essas especiarias, eles produziam um cheiro agradável, um aroma. Então, nós vemos que o orvalho, ele está relacionado à fertilidade, e também o óleo ao aroma. Por isso que o Salmo diz que é bom, ó quão bom e quão suave. Né? E quão suave é. Ou seja, diante de Deus, esta união, ela é boa, ela é agradável. Porque quando nós vivemos essa verdadeira união, o Senhor já leu aqui, para me concluir minha fala, né? João 17, 21, está escrito, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, quando nós vivemos em união, nós estamos também testemunhando ao mundo a poderosa realidade do amor de Deus. Exato. O mundo vai ver, vai perceber o que Deus fez na nossa vida e o nome de Cristo também vai ser glorificado, vai ser honrado. Né? Então, eu quero encerrar dizendo, né, que quando o crente não toma parte em questões que tragam, podemos assim dizer, divisões, quando o crente evita fofocas, se esforça na obra de Deus, trabalha com humildade, obedece à liderança, existe uma união agradável e diante de Deus, diz a palavra do Senhor que ele recebe uma forma suave e agradável e a bênção de Deus e a vida é ordenada pelo próprio Deus, porque o texto diz, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Muito bem. Presbítero Lucena, então quais são as atitudes que nós podemos pontuar aqui de forma bem prática, que contribuem hoje para a união na igreja? Pois não, evangelista. Primeiramente, a bem da verdade, é bom lembrar que a exortação paulina, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, é que a igreja, os irmãos, os crentes, de um modo geral, sejam unidos. Né? A igreja deve estar unida. 1 Coríntios 1 e 10. E para que essa união seja preservada, existem algumas referências bíblicas que nós queremos citar aqui por conta da exiguidade do tempo. Mas, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, versículo 2, diz que ter o mesmo sentimento é uma forma para se conservar a união da igreja, ou contribui para ela. Ainda em Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz se considerar os outros como superiores a si mesmo, também uma atitude coerente para a preservação da união. A Bíblia ainda vai dizer, em Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 8, de que seguir o exemplo maior de humildade que é Cristo vai sanar o problema de desunião, contribuindo para a união também na igreja. Se preocupar com o bem-estar do próximo, isso também pode ser visto em Filipenses capítulo 2, versículo de número 4. Socorrer nas necessidades, Romanos capítulo 12, versículos 13 a 16. Poderíamos dizer ainda que no que depender de cada um de nós, porque tem coisas que não dependem de nós, não é? Mas Paulo diz, no que depender de vocês, tende paz com todos. Romanos capítulo 12, versículo de número 18. Não fazer acepção de pessoas. Duas formas de tratamento, é uma forma de evitar e contribui para a união. Tiago capítulo 2, versículos de 1 a 9. Não pagar o mal com mal, Romanos 12, 17. Exercer o amor fraternal, 1 Coríntios capítulo 13, está ali uma referência. Praticar o perdão e a misericórdia, porque é comum do ser humano falhar, mas a prática do perdão é necessária, a bondade e a misericórdia. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Suportar, corrigir e restaurar os mais fracos.
Gálatas 6:1. E, por fim, andar no Espírito, que eu acho que é o essencial. Tudo isso que eu citei aqui rapidamente vai depender dessa atitude. Gálatas 5, versículo 25 e 26, quando Paulo exorta de que deve andar no Espírito, a união vai ser preservada na igreja. Muito bem, muito bom. Eu quero agradecer ao evangelista Jaziel por sua participação. Muito obrigado. Agradecer também ao senhor presbítero Jonathan Lucena, que fazem parte da equipe ali da superintendência. Queremos agradecer também ao nosso pastor presidente pela honra de estarmos aqui. Também ao nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson Saraiva, que nos incumbiu de estar nesta escala com os senhores. Aprendi bastante e quero agradecer a Deus pela vida de vocês. E aproveitando esses poucos instantes que nos restam, nós queremos, em nome do pastor Nadi Jackson Saraiva, que é o nosso superintendente aqui no estado de Pernambuco, e toda a equipe também que compõe ali a superintendência das escolas bíblicas dominicais, parabenizar o nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que completou mais um ano de vida nesta semana, e nós queremos louvar a Deus pela sua vida, pastor, e em nome de toda a equipe, sendo orientados aqui pelo nosso pastor Nadi Jackson, ler um versículo para a sua meditação que está nos Salmos de número 37 e o verso de número 23, que o senhor bem conhece, que diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Pastor Ailton José Alves, recebo o abraço de toda a superintendência das escolas bíblicas dominicais, de cada dirigente de escola, vice-dirigente, secretárias e vices ou secretários e vice, bem como a coordenação do Departamento Infanto Juvenil. Saiba de que o senhor é muito amado por todos nós e que somos abençoados em tê-lo como pastor e líder desta igreja. Parabéns, pastor, e feliz aniversário. Mais uma vez, aos companheiros, Deus abençoe e, se Deus permitir, até uma próxima, em nome Amém. de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa, mas como sempre fazemos, chegou o momento de agradecer a Deus por aquilo que aprendemos. E neste momento vamos convidar o ilustre evangelista Jaziel Marques para orar conosco. Muito bem, ore comigo. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos louvar o Teu nome e Te agradecer por mais uma vez Sim, meu Deus. estarmos aqui meditando, estudando a Tua Palavra. Sim, meu Pai. Ajuda-nos para que a cada dia, Senhor, à semelhança de Neemias, possamos contribuir para manter a união no meio da Tua igreja, no nosso meio familiar, na sociedade, onde nós estivermos. Senhor, queremos também Te pedir uma bênção toda especial neste momento sobre a vida do nosso querido pastor presidente, Sim, Ailton Senhor. José Alves, que neste último dia 18 de agosto completou mais um ano de vida. Que as Tuas mãos continuem estendidas sobre a vida deste homem, Sim, que Senhor. tens levantado em um tempo tão difícil, Senhor, mas que Tu tens dado a ele graça, sabedoria, autoridade, Senhor, para liderar esta grande igreja, este grande rebanho. Continua dando a ele saúde, Senhor, ajudando o Teu servo, a sua Sim, esposa meu irmã Deus. Judite, seus filhos, seus netos, toda a família. Sim, que as Tuas Senhor. mãos permaneçam estendidas sobre a Sim, vida meu deste Deus. homem, Sim, Senhor. meu Pai. E que a igreja aqui em Pernambuco, ó Deus, na obra missionária, em todo o Brasil e o mundo, podemos assim dizer, Sim, meu continue sendo abençoada através da vida deste homem. Nós Te agradecemos por sua vida e Te pedimos também pela Rede Brasil. Continua abençoando esta equipe para a glória do Teu nome. Amém. Amém e amém. Bem, queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 8ª lição com o seguinte tema: as causas da desunião devem ser eliminadas. Na próxima semana, veremos a 9ª lição, que tem por título Como vencer as oposições à obra de Deus. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar nas sextas-feiras às 22 horas e aos sábados às 16 horas. Também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do seu Espírito seja com todos nós agora e para sempre. Amém.